Ok. Iniciar a gravação. Ok. Parar a transcrição. Beleza. Ótimo. Está gravando. Beleza, gente. Qualquer coisa, falem comigo aí, tá? Eu não vou poder acompanhar o chat o tempo todo. Bom, quando eu terminei a aula, esse nosso primeiro encontro, quero só lembrar o tema. A gente começou o nosso curso falando de adequação vocabular. A gente falou de vocabulário, a gente falou de sinônimo. Pois bem, e eu terminei a aula falando dos porquês. Apareceu para vocês na tela este título. Eu falei assim, ó, como o nosso tempo acabou, a gente vai falar dos porquês no início do próximo encontro, antes de começarmos o novo conteúdo. Tá? Então, o porquê é um assunto muito recorrente em vestibulares. Eu não posso deixar de trabalhar com vocês, tá? Bom, aqui nós não vamos ter grandes problemas, tá? Para falar disto. Há 4 situações de uso, 4 situações muito simples. Aqui sim você pode usar macete, porque funciona, tá? E sempre que eu puder usar macete, como isso aqui é um curso de vestibular, pré-vestibular, e a gente não tem muito tempo, porque nós não temos muitas reuniões pela frente, eu não vou me prender muito a terminologias, a teoria linguística, eu vou direto aos macetes, tudo bem? Então, este primeiro porquê aqui que nós vamos apresentar é o porquê separado. Eu vou colocar todos com letra minúscula, tá? É o porquê separado sem acento. Tudo bem? Beleza? A gente vai dizer, ó, para perguntas, e aqui eu vou colocar entre parênteses, ó, diretas ou indiretas, que vai ser igual a por que motivo. Então, para perguntas diretas ou indiretas, igual a por que motivo, ou como substituto de pelo qual ou pela qual. Este é o primeiro caso. Então, vamos guardar uma coisa importante. Professor, o que é isso, né, se a gente for pensar linguisticamente? Se for usado para perguntas, vai ser o pronome interrogativo antecedido de preposição. Se for sinônimo de pelo qual e pela qual, vai ser pronome relativo antecedido de preposição. Mas isso não vai mudar a sua vida. Então, guarde isso daqui. Você vai usar porque separado e sem acento para perguntas diretas ou indiretas. Quando eu falo pergunta direta, é aquela que termina com ponto de interrogação. Quando eu falo pergunta indireta, é quando eu estou indagando, mas de forma afirmativa. Como assim? Se eu falo assim, quero saber por que você não foi à escola. Eu termino isso com interrogação? Não, eu termino com ponto final. Mas é uma forma de perguntar, é uma forma de indagar. Né? Então, olha só, quero saber por que você não foi à escola. Eu posso dizer, quero saber por que motivo você não foi à escola. Vocês concordam? É isto aqui, este é o segredo, tá? Sempre que você puder tirar o porquê e colocar no lugar por que motivo, significa que é o porquê separado sem acento. Eu digo assim, não sei por que ela chora tanto. Tá para fazer? Não sei por que motivo ela chora tanto. Acabou. Agora, ele pode também
ser sinônimo de pelo qual e pela qual. Por exemplo, esse é o problema porque terei de passar. Pelo qual terei de passar. Vocês entendem? Vai ser separado sem acento, desse jeitinho, tá? Esse porquê, então, já tá ok, né, gente? O porquê junto, ó, este porquê junto, sem acento, eu diria que é o clássico, né? Esse porquê junto, sem acento, é uma conjunção. Então, eu vou dizer assim, ó, usado para explicações e justificativas. Justificativas. Ó. E aí, entre parênteses, eu vou escrever assim, ó. Igual a pois. Então, esse daqui é o grande segredo. Isto, lembra que eu falei que eu vou dar preferência para os macetes? Você tem que saber que esse porquê é conjunção? Não. Não tem que saber. Mas se você quiser, está aqui a função dele. Ele vai ser sempre conjunção. É o que eu estou falando, né? Eu dei conjunções explicativas, causais recentemente, vocês estão lembrados? E o porquê apareceu lá, naquela listinha que eu passei no quadro para vocês, né? Entenda o seguinte, em qualquer situação, sempre que o porquê for substituído pelo pois, se você puder incluí-lo, substituí-lo, você vai ter que usar o porquê junto, sem acento. Então, dei um exemplo aqui, ó, para o primeiro caso. Se vocês quiserem dar um exemplo, eu acho que vocês já até anotaram o exemplo que eu dei aqui, mas quem não anotou ainda, escreva, ó. Não sei por que você chora tanto. Escreva isso. Não sei por que você chora tanto. Coloca o porquê separado sem acento. Não sei por que você chora tanto. Separado sem acento. E sem ponto de interrogação no final, né, gente? Vocês concordam comigo, né? A pessoa não está perguntando diretamente, ela está declarando, tudo bem? Neste caso aqui, coloquem o seguinte exemplo, ó. Eu choro porque estou sozinho. Eu choro porque estou sozinho. Sou obrigado a pôr vírgula aí? Quando a subordinada adverbial causal ou qualquer adverbial vem depois da principal, a vírgula é opcional. Agora, e se eu invertesse essa estrutura? Por exemplo, ficaria como? Porque estou sozinho, vírgula, eu choro. Aí você teria que pôr a vírgula obrigatoriamente, tá? Nós vimos isso também. Tá, e outra coisa que a gente vai sofrer um pouquinho. Uma das matérias que eu sou obrigado a trabalhar com vocês aqui no curso FUVEST é vírgula. Olha que sacanagem, né? Eu terminei de dar vírgula agora. Só que nem todo mundo que está aqui é aluno regular. Então eu vou ter que repetir vírgula. Para isso eu vou ter que buscar uma estratégia diferente. Senão eu desgasto o aluno que já assistiu vírgula de manhã. Já tenho a ideia, tá? Eu vou preparar um roteiro. Roteiro, vocês vão receber uma planilha, como eu vou fazer com regência também. Vocês vão receber uma planilha com todas as regras de vírgula já impressas e um espaço em branco na frente. Vocês vão acompanhando a aula e vão preenchendo a tabela com os exemplos que a gente for trabalhando aqui. É uma maneira de você interagir, rever a matéria sem se estressar. E eu vou ter que fazer os processos sintáticos assim também. Né? Porque a maioria daquilo que a gente propõe, vocês já viram. Né? Vamos aqui. Depois, eu tenho o porquê separado com acento. Ó, porquê separado com acento. Este porquê separado com acento, basta você colocar assim, ó, antes de sinais de pontuação. Quando eu falo sinais de pontuação, isso inclui vírgula também, tá? Quer ver só? Eu vou dar uma dica para vocês. Imagine a frase assim, ó. Escrevam aí.
Escrevam aí, por favor. Vou dar o exemplo, vocês escrevem. Antes de sinais de pontuação. Vamos lá. Não sei por quê, vírgula. Escrevam, por favor. Não sei por quê, vírgula. Mas acordei diferente. Não sei por quê, vírgula. Mas acordei diferente. Você concorda que esse porquê aí seria esse primeiro aqui? Você concorda? Ó, não sei por que motivo, mas acordei diferente. Só que depois dele tem o quê? Uma vírgula. Tudo bem? O fato de haver uma vírgula depois dele obriga você a colocar o acento circunflexo. Então, mesmo que seja no interior, as gramáticas erram. Erram, na verdade, elas cometem um equívoco. Qual é o equívoco? Elas dizem assim, ó, porque separado com acento é usado no final de frases. Não é apenas no final de frase. Eles falam isso porque final de frase tem o quê? O ponto. Só que às vezes você usa o porquê no interior de uma frase seguido de uma vírgula. Essa vírgula obriga você a colocar o acento. Tudo bem? Fechou esse caso aqui? Ok? E aqui, então já sabe, né? Está num diálogo, duas pessoas conversando. Ah, não sei o que, não sei o que lá. O outro, travessão. Por quê? Claro que vai ter que ser esse porquê aqui, né? Agora aqui, porque junto com acento, estão vendo aqui? Junto com acento, substantivo equivale a razão, aqui sem crase, tá? Razão, motivo. Neste caso, como que ficaria? Vamos colocar um exemplo. Coloque entre parênteses, ó, trata-se de um substantivo. É diferente daquele caso lá, tá? Escrevam aí o exemplo, que a gente vai comparar com aquele de lá. Ponham assim. Descobri o porquê. Escrevam assim. Descobri o porquê dessa tristeza. Descobri o porquê dessa tristeza. Vocês repararam que se eu tiro o porquê, eu coloco no lugar a palavra razão e a palavra motivo. É como se eu estivesse dizendo, ó, descobri a razão ou descobri o motivo dessa tristeza. Aqui é diferente. Não sei por que você chora, não sei por que motivo. A gente não tira o porquê. Ele continua e você coloca a palavra motivo depois. Lá, aqui você tira o porquê e substitui pelo substantivo razão, pelo substantivo motivo. São situações diferentes. E uma coisa que nos ajuda muito também é que quando o porquê é junto com acento, sendo substantivo, geralmente ele vem antecedido de um determinante. O que eu quero dizer com determinante? Um adjunto adnominal qualquer. Pode ser um artigo, pode ser um pronome demonstrativo, pode ser um pronome possessivo. Eu digo assim, não entendo o seu porquê. Este é o meu porquê. Gostaria de entender aquele porquê, entende? Mas independente de ser artigo, de ser pronome, vai ser adjunto adnominal, né? Ou seja, um satélite, um determinante. Né? Pode falar, meu amigo. É isso? Era isso? Ah, tá. Descobrir por que ele é triste. A gente vai ter que adaptar, né? Descobrir por que ele é triste. Aí você vem para cá. Descobrir por que motivo ele é triste. Tá vendo? É diferente. Ó, legal isso. Legal.
fazer esse jogo para poder ir testando, claro. Então, gente, ó, os 4 casos de porquês, para finalizar, era o que faltava para eu finalizar a primeira sequência apresentada para vocês de conteúdo, quando a gente falou de adequação de vocabulário, tá? Lembrando que o título dos slides, a colega me ajudou a lembrar, graças a Deus, que bom que lembrou, é adequação vocabular e processos sintáticos. Eu coloquei esses 2 títulos, só explicando para o pessoal de casa, porque eu pensei que em 2 horas eu conseguisse pelo menos começar a segunda matéria. Como eu não comecei, eu abortei a ideia de trabalhá-la agora, coloquei outro conteúdo na frente, porque eu acabei de dar isso para o pessoal do curso regular. A gente falou muito de objeto, sujeito, predicativo, aposto, a gente falou muito. Para não ficar cansativo, a gente deixa por último, tá? Mas a gente não vai deixar de trabalhar, tá bom? Posso apagar aqui, tá tudo certo? Pessoal de casa, vamos começar nosso conteúdo novo. Ô, gente, hoje a gente vai falar de estrutura e formação de palavras, tá? É um assunto que há pouco tempo foi incluído na apostila Bernoulli, vocês sabiam disso? A apostila Bernoulli nem trazia esse tema, mas aí ela percebeu o seguinte, que a FUVEST de vez em quando trazia uma questão sobre o assunto. E aí, isso se intensificou nos últimos tempos. Eles resolveram incluir. Eu me lembro que quando eu trabalhava o material antigo, os alunos FUVEST me procuraram, alguns me procuravam, falavam, professor, você não vai trabalhar estrutura e formação? Não estava previsto. Aí o que a gente fazia? No final do ano a gente marcava uma aulinha extra, no horário da tarde, só para quem estava interessado naquilo. Agora não, agora aparece na apostila Bernoulli, tá? Então vamos aqui, ó, eu vou separar aqui o quadro, ó. E aqui, eu não estou conseguindo visualizar, isso é horrível. Deixa eu fazer assim. Espera aí. Aí. Deixa eu ver aqui. Daqui para frente. E deixa eu ver até onde. Ah, lá tá beleza. Então vamos aqui. Estrutura e formação das palavras. Este é o assunto. Gente, isso aqui é um assunto do qual se ocupam os chamados etimólogos, né? Existem estudiosos, especialistas, em estudar a origem e a evolução das palavras. E também outros profissionais que nós chamamos de lexicógrafos. Quem são os lexicógrafos? São os caras que fazem os dicionários. Claro, existem muitas coisas aqui que envolvem pesquisas e processos históricos. Então não é tão simples assim. Ah, professor, de onde veio a palavra parede? Eu não vou te responder. Ah, professor, de onde veio a palavra olho? Eu não vou te responder. Ah, professor, olho é latino ou é grego? Bom, me diga qual professor que decorou o dicionário e a origem de cada palavra da língua que eu vou me tornar assim fã de carteirinha. Não existe quem faça isso. Não existe. Mas a gente consegue identificar alguns processos comuns de formação de palavras que explicam a origem de muitas palavras da nossa língua. Outras sempre vão ter uma origem meio turva. Eu tenho um dicionário em casa, vou até dar uma dica para vocês, da Nova Fronteira. É o único dicionário que existe no Brasil de etimologia das palavras. O nome é Dicionário Etimológico da Língua Portuguesa, da editora Nova Fronteira. Existem palavras ali, sabe por que eu estou dizendo isso? Eu descobri recentemente que a palavra luau
Me chamou a atenção a palavra luau, por alguma razão eu fui buscar no dicionário. Eu descobri que luau não está relacionada à lua. Não tem nenhuma relação com lua. E eu sempre pensei que tivesse. Da mesma forma, eu descobri que carneiro está relacionado à carne. Porque o cajueiro provê caju, o abacateiro provê abacate, e o carneiro te dá carne. Aí eu pensei, e cordeiro me dá corda? Não, cordeiro vem de cordes, que quer dizer coração. Por isso que Jesus era chamado de Cordeiro de Deus. E cordes deu origem a verbos da nossa língua que a gente nem para pensar. Acordar, recordar, discordar. Acordar é trazer de volta o coração. Recordar é trazer de volta, retornar ao coração. Discordar é ir contra o coração. Dessa estrutura cordes, surgiu a palavra cordial. Surgiu a palavra cordialmente. Essas relações, elas são fascinantes. Mas você não dá conta de tudo. Você não dá conta de todas elas. Uma outra coisa que me chama muito a atenção, eu descobri já faz um tempo. Eu sempre ouvia falar convento da Penha, convento da Penha. Da Penha, ok, pedra. Da palavra penha surgiu penhasco. E da palavra penha surgiu o verbo desempenhar, que é tirar a pedra do caminho. Isso é fascinante. Essas relações você só consegue identificar nos dicionários etimológicos. O que nós vamos fazer aqui? Nós vamos estudar os elementos essenciais que estruturam as palavras da nossa língua e os principais processos que deram origem a essas palavras da nossa língua. Então, toda palavra tem um radical que equivale a raiz, equivale a gema, é a matriz semântica da palavra, né? A gente fala matriz semântica porque é ela que vai te orientar em relação ao sentido, né? Então isso nós chamamos de radical, tudo bem? Então a gente tem aqui algumas palavras, né? Por exemplo, a palavra pulseira, a palavra fogoso, a palavra enterro. Olha que interessante. Pulseira vem de pulso, óbvio. Então, a estrutura, esta estrutura aqui, ó, é a matriz da palavra. Por que eu digo que esta estrutura aqui é a matriz da palavra? Porque eu tenho a palavra pulseira, mas eu tenho também o verbo pulsar, concordam? Qual é a matriz? Qual é a parte que se manteve? É o radical. Por isso que a gente chama de raiz, de gema. É claro que existem verbos irregulares que sofrem alteração nesses radicais. E existem algumas palavras da nossa língua que, ao sofrerem um processo de derivação, recorreram a radicais eruditos ou de outras línguas. Por exemplo, fiel. Existe fielmente. O radical é a palavra inteira, fiel, nesse caso. Deu origem a fielmente. Mas fidelizar já tem origem em fidel. Ou seja, é uma base de outra língua. É uma língua neolatina também. Espanhola, é língua irmã. Mas recorreu à base de outra língua. Então isso também pode acontecer. Muitas vezes o radical
Ó, isso aqui, gente, isso é FUVEST com força, tá? Ó, muitas vezes o radical é, de uma derivação é forma erudita. Vou dar um exemplo para vocês. Aqui embaixo, deixa eu tirar a palavra vida e a palavra vitamina. Reparem que vida e vita é o mesmo radical. A diferença é que para formar vitamina, em vez de eu pegar o radical da palavra já atualizada no português contemporâneo, eu recorri a um radical no processo de formação. E eu não sei se vocês já repararam, do latim para o português aconteceu isto. Com muitas palavras. Vou dar um exemplo. Perdão. É isso aí, perfeito. Vamos pegar aqui. TD. Aqui é inverso, ó. Eu inverti. Primeiro é o T, depois o D. Aí. Vamos pensar o seguinte. Vida, o fonema é D, não é isso? Tem um correspondente vita. Daí a palavra vitamina, a palavra vital. O que é algo vital? Por que eu não digo vidal? Vocês entendem o que eu estou dizendo? Esse é o primeiro ponto. Vamos pensar na palavra cabelo. Cabelo não é com B? Por que bulbo capilar e não cabelar? Ó, FV eu não me lembro de algum exemplo, mas eu me lembro, por exemplo, de que e G. Por exemplo, água. Água. Aquário, você concorda que aquário está diretamente relacionado à água? Professor, mas aquário não é com K, não. Eu sei, né, gente? Esse aqui é o símbolo fonético. Então, eu quero que vocês entendam o seguinte: essas palavras vão deixar de ser cognatas? Não. Você tem que dar um exemplo de T e D também que me chama a atenção, é petróleo. Petróleo é pedra mais óleo, né? Pedra é com D, então teria que ser pedróleo, né? Petrificar. Por que não é pedrificar? Entendam que no processo de derivação, muitas palavras recorreram a formas eruditas, a formas do processo de formação, né? A elementos ainda em formação, tá? Do processo de evolução da língua, tá? A matrizes mais antigas, tá? Isso é importante a gente conhecer. A gente vai ver todas elas, a maioria é derivação sufixal ou composição. Quando adultera o radical, sim, mas com o mesmo sentido. O radical tendo o mesmo sentido. Isso não interfere no tipo de derivação. Por exemplo, como eu disse, capilar, né? Cabelo com sufixo, então derivação sufixal. O fato de ser um radical erudito ou um radical contemporâneo não interfere no tipo de derivação. Por exemplo, petróleo é composição por aglutinação. Girassol é composição, só que por justa posição. Vinagre, composição por aglutinação. Planalto, composição por aglutinação. Você tem plano, alto, não é isso?
São eruditos? Não, é aglutinação. Petróleo, são eruditos? Um deles é aglutinação. Então, o fato de se recorrer a radicais eruditos não interfere no tipo de formação. É isso que você tem que saber, tá? Tudo bem até aqui. Então, nós falamos de radical. No caso de fogoso, o radical vai ser até o G, não é isso? No caso de enterro, o radical é isso aqui. Não é isso, gente? Por que o radical é isso aqui? Enterro vem de terra, né? Vem de terra. E por que eu não coloquei o A? Porque ele nem aparece aqui. Se ele não aparece aqui, ele não faz parte do radical. A palavra terra. Então, nós anotem aí que as palavras que pertencem a uma mesma família, deixa eu colocar aqui rapidinho, tá? Atenção, é outra dica, hein? Né? Atenção. Atenção. Palavras pertencentes a uma mesma família. Vocês já entenderam o que é isso aqui de família, né? Ou seja, são aquelas que têm o mesmo radical, certo? São chamadas cognatas, tá? Então, palavras cognatas, aí eu vou pegar o caso aqui, vou aproveitar o radical, terra. A palavra aqui, esta palavra é a primitiva, vocês concordam? A gente diz primitiva porque você tem um radical, né? E no máximo uma vogal temática que funciona como um elemento para encerrar o radical e formar a palavra tema, ou seja, a palavra base. Então eu tenho terra, de terra eu posso ter terrestre, posso ter enterro, posso ter terraço, terreno e vai embora. Então, essa estrutura aqui, é a que nós chamamos de radical e as palavras todas, a primeira primitiva, as próximas, as seguintes derivadas. Vocês concordam? Né? Por isso que nós vamos falar daqui a pouco de quê? Derivação. Como se dá esse processo de derivação, tá? Como é que é? Vai. Gente, é tão difícil com máscara, é difícil demais. Fala. O exemplo? Sim, eu não me lembrei de nenhum exemplo. Mas isso explica, vou te explicar por que eu coloquei o FV. Se você parar para analisar, você vai achar. Muitas crianças trocam, na hora de escrever faca, elas escrevem vaca. E vice-versa. Repare, o que esses fonemas têm em comum? Gente, o que esses fonemas aqui têm em comum? Vocês repararam que eles são produzidos no mesmo ponto da boca? Por exemplo, pronuncia aí você, T e D. T e D. T, D. Os dois são linguodentais. O que isso quer dizer? A língua encosta na parte de trás dos dentes superiores e forma uma espécie de estalo, T, D. Uma pequena explosão. T, D. Qual é a diferença, então, professor? Se eles são articulados no mesmo ponto da boca, qual é a diferença? Por que eu entendo quando é T e quando é D? É porque um é surdo e o outro é sonoro. Isso quer dizer o quê? Estes fonemas aqui da direita, eles vibram mais a caixa torácica. Então, repare, T é mais seco. D é mais profundo, é mais vibrante. P são bilabiais, P, B, P, B. Eles são iguais. Só que um é seco, o outro é mais vibrante. Então a gente chama de surdo e sonoro. Acontece também com F, V. Então todos os fonemas que têm articulação idêntica,
tem relação com a origem das palavras nesse sentido, de as palavras serem sonorizadas no decorrer dos anos. Por isso que eu coloquei este para aqui, tá? Mas eu me lembrei de exemplo desses dois primeiros e do último. Desse aqui eu não consegui me lembrar de algum. Se vier durante a aula eu falo para você, tá? Vamos lá então? Gente, falamos de radical. Agora nós vamos falar de prefixo. Prefixo. Na verdade, gente, eu vou pedir licença. Eu não vou falar de prefixo, eu vou falar de afixos, né? Porque tanto prefixo quanto sufixo são morfemas acoplados ao radical, né? Então, ó, morfemas acoplados ao radical, certo? Dos afixos, a gente tem o prefixo. Eu não preciso, gente, acredito, né? Eu não preciso escrever o que significa, porque o nome deles já diz tudo, né, gente? Prefixo vem antes do radical. Se você reparar, a palavra prefixo tem um prefixo. E sufixo vem depois. Sabe por que sufixo vem depois? Prefixo é o que precede e sufixo é o que sucede. Tá vendo a relação de sentido, né? Então, ó, prefixo infeliz. Aqui. Lá eu estava usando letra de forma, né? Então vou ficar aqui, ó. Infeliz. Aqui. Transpassar. Anormal e etc. Tá vendo? Então aqui, ó, essa estrutura que vem antes do radical, estão vendo aqui? E aqui, galera, vou dar uma dica para vocês. Vocês têm que saber disso daqui, porque a gente vai ver hífen também. O uso do hífen está programado para a próxima aula. Certamente eu tenho que fazer na próxima aula, porque diferente daquelas duas matérias que eu coloquei nos slides no começo, o hífen está diretamente ligado a isso aqui. Então eu não posso deixar para o final. Se der tempo, hoje mesmo a gente começa. Para entender hífen, por que muita gente se arrebenta com hífen? Não aprende hífen de jeito nenhum? Porque não sabe isso aqui, ó. Você tem que ter noção de formação de palavra. Gente, o prefixo é uma sílaba? Nestes três casos, sim. Se você reparar bem, isso não é regra. Porque existe o inter, existe o infra, existe o supra. Mas vocês têm que entender uma coisa. Por que prefixo? Porque está antes. E por que morfema? Você tem que entender que se eu chamo uma partícula de uma palavra de morfema, significa que eu reconheço que ela tem uma função na estruturação da palavra e que ela é dotada de sentido. Você concorda que esses elementos têm sentido? In quer dizer o quê? Ideia contrária, negação. Trans quer dizer o quê? Mudança de lugar. Transpassar, transplantar. Trans quer dizer mudança. E o A de anormal? Pode ser negação, dependendo da palavra, pode indicar ausência. Por exemplo, uma pessoa apática. Esse A é negação? Não, é ausência. Negação seria antipática. Entende o que eu estou dizendo? Então, é bacana a gente ter noção. E outra coisa, não vá confundir prefixo com radical. Porque o prefixo, ele não tem autonomia. Sabe o que eu quero dizer com isso? Existe a palavra feliz? Existe a palavra passar? Existe a palavra normal? Agora, in, trans, a, só existe combinado. Você entende o que eu estou dizendo? Então, o prefixo não tem autonomia. Inclusive essas dissílabas, inter,
Infra. O que é infra? Você usa como palavra independente na língua? Você usa? Não. Agora, alguns a gente começou, né, por economia, tipo super. Super-humano, super, é prefixo. Mas você fala, cara, você é super. Virou palavra, entende? Mas originalmente, o que eu entendo como morfema, né? Partículas que compõem as palavras. Radical é morfema? É. Prefixo e sufixo são morfemas? São. Mas quando eu falar de prefixo e sufixo, entenda, eles não têm autonomia semântica. Isso quer dizer que eles só existem combinados com o radical. Eles não têm vida separada disso. Vocês entendem? Ah, e outra coisa importante, tá? A gente está falando de radical, no finalzinho eu quero colocar mais uma observação, porque às vezes o radical de uma palavra é a própria palavra. A gente vai falar disso daqui a pouquinho, tá? Como é que é? Pode, é o que eu estou falando. Por exemplo, fobia. Fobia é um radical erudito, mas hoje já está sendo usado como uma palavra contemporânea da língua, né? Isso muda, sim. Só tem. Como é que é? Sim, se ele continua formando palavras, a gente continua considerando prefixo. Eu nunca vi, por exemplo, estou te dando exemplo disso, né? Super é uma adaptação, uma adequação que nós fazemos, né? Eu falo assim, nossa, o cara é super. Eu vou poder falar que super é adjetivo? Não, eu vou poder falar o quê? A palavra foi usada numa situação informal, porque quando você faz esse tipo de mudança, isso caracteriza informalidade, coloquialidade. Sendo coloquialidade, você não pode submeter a análise aos padrões da norma culta, né? Quer dizer, se é uma expressão coloquial, você não pode impor os padrões da norma culta. Foi aquilo que aconteceu com uma frase. Uma vez a professora disse, eu liguei para uma professora minha, existia a seguinte, tinha um termo na frase, não abro mão de você. De você era uma função sintática. E eu falei, qual que é a função sintática de você? É objeto indireto? Não pode. Complemento nominal também não pode. Adjunto adnominal também não pode. Por N razões, eu excluí todos eles. Eu falei, então não tem função. De você, eu vou classificar como quê? Aí liguei para ela, ela falou, Cristiano, você já parou para pensar que abrir mão de você, abrir mão de, é uma expressão idiomática, coloquial, informal? Se é informal, você não pode submeter a análise com base na fundamentação teórica gramatical. É isso. Então, no caso de um super que você começa a usar como adjetivo, você não pode chamar de radical. Por quê? Porque aquilo ali é uma adaptação coloquial da língua. Entende? Eu não diria que um prefixo vire radical. Eu não conheço. O que eu conheço é situações de informalidade em que as pessoas fazem isso. Tá? Na história da língua, pode ser que talvez até tenha acontecido. Né? O que eu sei, por exemplo, é que radicais eruditos, eu dei o exemplo agora de fobia, radicais eruditos acabam se transformando em palavras recorrentes da língua. Porque quando eu falo que fobia é um radical erudito, você pensa assim, pô, se é erudito, ele só vai funcionar combinado com outros, né? Por exemplo, filosofia, né? Eu tenho dois radicais eruditos, filo e sofia, né? Ninguém usa isso separado. Você concorda? Agora, imagine se eu digo assim, fotofobia. São dois radicais eruditos, mas fobia passou a ser utilizado pelas pessoas como um substantivo comum. E isso acontece. Hoje, se você pegar o dicionário, você vai achar lá, fobia, substantivo, embora fosse usado anteriormente apenas como parte de uma composição. Agora, prefixo, virar radical, virar substantivo na nossa língua, não. A não ser que seja em situações mais informais, tá?
O tráfego veio de quê? Pode ser, né? Entendi. Aham. Tráfego, entendi. É possível. Eu vou dar uma pesquisada para ver se eu acho mais alguns exemplos para vocês. Mas tem, se você começar a buscar, você vai achar, né? Mais alguma dúvida aqui, gente? Sufixo. Vamos colocar aqui. Ferreiro. Olha isso aqui. Ferreiro, né? A gente tem aqui, perdão, é o eiro, ferreiro. A gente tem pedrada, esse ada, aqui, chuvisco. Olha que interessante, gente. Chuvisco, O último elemento, por exemplo, narigudo. Narigudo. Aqui. Estão vendo? Sufixo. É importante vocês anotarem duas coisas. Primeiro, ele funciona para indicar a classe da palavra. Por exemplo, gente, palavras terminadas em udo, barrigudo, narigudo, geralmente são adjetivos. Palavras terminadas em ada, geralmente são substantivos abstratos indicadores de ação, tipo paulada, pedrada. É regra? Não. Existem sufixos que têm funções diferentes. Por exemplo, cajueiro, abacateiro, indica aquilo que produz tal coisa. Agora eu tenho ferreiro, marceneiro, padeiro, que é indicador de profissão. Sim, mas aí Mas aí é importante entender isso. Por exemplo, eu tenho dentista, eu tenho cientista, né? Que indica profissão. Agora eu tenho o budista, eu tenho o esquerdista, que não é exatamente profissão, né? É aquele que segue uma corrente. Então, é importante a gente entender que às vezes o mesmo sufixo pode indicar funções diferentes. Mas é importante você guardar isso. Raciocina comigo. As palavras terminadas em esa, da nossa língua, com Z. Esa com Z. São substantivos formados de adjetivos, vocês já repararam? Pobre, pobreza. Rico, riqueza. Nobre, nobreza. Então, o sufixo, ele ajuda a indicar a classe da palavra. Tá? Ferreiro, pedrada, chuvisco. Reparem que isco tem ideia de ação mínima, né? Ação diminuta. Chuva, chuvisco. Daí vem petisco. Olha só, de petit, né? E o isco reforçando a ideia de diminuição. Temos também, eu me lembrei de uma agora. Não vai funcionar. Chuvisco, petisco, mordisco, de mordiscar. Vocês já ouviram? Chuviscar, mordiscar. É morder de leve, né? De forma diminuta, de forma... Então, você tem que entender que prefixos e sufixos têm valor semântico, só que eles geralmente não funcionam independentes do radical no qual eles estão acoplados, tá? Pode falar. Autonomia semântica, né? Uma expressão. O prefixo, é isso que você falou? O prefixo? Tá. Autonomia semântica. O que a gente quer dizer com isso? Tanto o prefixo quanto o sufixo, eles têm sentido, mas não têm autonomia. Isso quer dizer o quê? Eles não funcionam sozinhos, eles precisam estar o quê? Juntinhos de um radical. E aí o melhor exemplo para você colocar aí é o inter ou o infra. Infraestrutura, você entende o que quer dizer? Intermunicipal, você entende o que quer dizer? Mas você usa o inter sem o municipal ou sem outros radicais? Ninguém usa. Infra, gente, isso é infra, isso é inter, vira gíria, aquilo que eu falei, né? Vira gíria, vira expressão informal.
Mas ninguém usa um prefixo, cara, hoje eu estou in. Aqui, hoje eu estou in. Ah, professor, pode ser um estilo, é. Sim, mas é informal, entendeu? A língua não admite isso, né? Quer dizer, você não usa prefixo e sufixo com autonomia, tá? Eu vou pedir a vocês, eu vou apagar aqui no começo, vou pedir licença, porque eu tenho algumas observações para fazer, tá? Rapidinho aqui, ó. Anotem aí que agora eu estou entrando na parte mais nervosa, tá? Ó, considerações finais dessa primeira parte, tá? Ó, muitas vezes, uma palavra inteira corresponde ao radical. Exemplo: normal. Aqui, a gente tem anormal, a gente tem anormalidade. Olha isso aqui. E a gente tem normalmente. Normalmente. Vocês estão vendo? Qual que é o radical de anormal, gente? Hein? Exatamente. Só que aí nós temos um problema. Você tem norma e normal. Você tem normal formando normalidade. Normalmente, o que as pessoas fazem? É igual acontece com o verbo realizar. Olha isso aqui. Realizar. E aqui, realização. O que a gramática entende? Isto aqui a gente chama de fossilização. São, na verdade, pequenos sufixos acoplados ao radical que se fossilizaram, e existe esse termo mesmo. Você considera isso aqui derivação sufixal. A partir disso daqui que você pode chamar de radical do verbo. Qual é o radical do verbo realizar? Até aqui. Você não pega o real. Entende? Então isso aqui já virou para mim um radical de uma forma verbal. Isso se chama fossilização. Tem também, tá? Agora, mas você consegue defender essa ideia. Tipo, anormal, professor, vou só até norma, né? E esse ao seria um primeiro prefixo, tá? Mas nada te impede de dizer isso aqui, ó. Cadê? Normal e normal como estrutura matriz das palavras que seguem. Acontece também com isso aqui, ó. Aqui. Fiel, lembra que eu falei no começo? Aqui, ou leal, vamos botar o leal, né? Aqui, ó, leal. Então eu tenho lealdade, ó, eu tenho lealmente, vocês estão vendo aqui? Ó, essa primeira parte, aqui, ó, é o próprio radical da palavra. Então isso é bem, bem bacana, tá? E outra coisa que eu quero mostrar para vocês, já vou atender quem tiver com dúvida. Outra coisa que eu quero mostrar para vocês são as palavras terminadas em vogal oxítonas, as palavras oxítonas terminadas em vogal. Toda palavra oxítona terminada em vogal é o radical dela mesma. Olha que interessante isso, né? Então vamos colocar aqui, ó, considerações finais, a número 1 e a número 2. Você vai colocar assim, ó, as palavras oxítonas terminadas em vogal, correspondem a um radical. Isso aqui a gente vê muito e muito facilmente com a palavra café. Café, vocês concordam que é uma oxítona? Oxítona, vocês lembram o que é, gente?
palavras que têm o som mais forte na última sílaba, tudo bem? Ela é uma palavra oxítona e termina em vogal. Falem para mim derivadas de café. Cafezal, cafeína, cafeicultor, descafeinado e etc. Interessante que, independente de ser derivação ou composição, nós vamos falar disso daqui a pouco, mas a estrutura, vocês repararam? Café, 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 café. Vocês perceberam que o ele se manteve em todas as estruturas? Né? Isso é interessante, tá? E tem uma última dica. Existe a vogal de ligação. Sabe por que ela é chamada de vogal de ligação apenas? Porque ela não tem valor semântico. É um elemento que você usa para combinar as estruturas e formar sílaba, possibilitando a pronúncia. Então, olha só, existe a palavra banal. Existe o sufixo dade. Pronto. Pessoa, mas por que eu não posso dizer que o sufixo é idade? Porque existe bondade que não tem esse i. Vocês concordam comigo? Né? Então, banal é uma base, é o radical, a palavra é o radical, idade é o sufixo. Para poder ligar banal ao sufixo dade, eu preciso de um i. Então, esse i vai ser chamado de vogal de ligação, tá? O dade significa o que, gente? Como que você explicaria o dade para mim? Muito bom. Você vai dizer o quê? É um elemento substantivador a partir de formas adjetivas. Bom, bondade. Legal, legalidade. Banal, banalidade. Então, lembra que eu falei que sufixo é um formador é um indicador da classe da palavra? Lembra que eu falei isso agora há pouco? Isso é bacana. É bom até para você aprender ortografia, né? Eu estava falando agora há pouco para vocês do ESA, né? Você tem o ESA assim e você tem o ESA assim. Vocês concordam comigo? Na língua portuguesa? Quando o ESA é com Z, é adjetivo, formado de... Aliás, é substantivo formado de adjetivo. Você tem belo, beleza, rico, riqueza. Quando é com S, é adjetivo, formado de substantivo. Por exemplo, Japão, japonesa. Tá vendo que legal? Então, isso é bacana. Isso é bacana a gente ter essas noções. Uma outra coisa que eu quero falar para vocês, eu não preciso escrever, que isso eu acho que todo mundo vai entender muito facilmente, é o sufixo indicador de diminutivo. Se vocês quiserem anotar, eu acho bom, caso isso chame a atenção, caso você não tenha isso, não tenha pensado nisso. Nós temos muitos sufixos formadores de diminutivo e de aumentativo na nossa língua. Mas quais são os dois principais? Inho e ião, não é isso? Inho e ião. Nem sempre quando você usa esses indicadores, você vai reduzir proporção física. Vocês concordam comigo? Por exemplo, se eu digo assim, cara, que carrão. Necessariamente é um carro grande? Pode ser, inclusive, um carro bem curtinho, né, gente? Mas isso envolve outras características do carro, né? Potência, luxo, conforto, beleza. Da mesma forma, se eu falar assim, nossa, que mulherzinha. Ela tem que ter 1,5 m, gente? Ela pode ter 2,5 m, não tem, né? Não chega, não. Gente alta tem 2,10, 2,20, né?
Tem gente com 2,20? Tem, né, gente? Tem, né? 2,20, sim. Agora, 2,5 eu acho que não. Não é possível. Gente, se eu falo que mulherzinha, esse inha não é indicador de, diminuição, de redução. É uma forma de desdém, é um valor pejorativo aplicado ao termo. Então é importante a gente pensar isso. Uma outra coisa que eu vou dizer para vocês. Às vezes, as palavras da nossa língua têm aumentativo e diminutivo, mas significam outra coisa. Quer ver só? Eu tenho o radical. Qual que é o radical da palavra carta? O radical da palavra carta é até o T, não é? Por que que o A não entra? Porque existe cartinha. Mas existe também o aumentativo que é o quê? Cartão é o aumentativo de carta? Não necessariamente. Portão é o aumentativo de porta? Fogão é o aumentativo de fogo? Da mesma forma que lingueta não é diminutivo de língua, nem cavalete é diminutivo de cavalo. E nem sabonete é diminutivo de sabão. Então a gente tem que ter cuidado com isso também. Essas reflexões eu considero muito importantes, tá? Bom, vamos fazer o seguinte, só para ver se, deixa eu ver se com o que eu já falei a gente consegue. Vamos lá, peguem por favor a questão de número 5, só para eu mostrar uma coisinha para vocês verem como que esse assunto cai, né? Nas questões da FUVEST, Unicamp. Eu não vou ler o texto com vocês, não. Eu vou direto à questão só para sinalizar uma coisa que eu acho bacana aí. Olha, dá uma olhada aí, faz favor. Para a formação do neologismo vivimento, neologismo a gente vai falar daqui a pouquinho, tá? Vivimento, por que é neologismo? A palavra não está dicionarizada. Agora você tem que entender o negócio, tá? Neologismo não é só você inventar uma palavra, não. Ela tem que ter uma função comunicativa. Ela tem que ter algum sentido, né? Vivimento, gente, olhando essa palavra, o que que foi feito para formá-la? Me digam aí. Eu tenho vive, a estrutura radical, né? E mento, que é um elemento sufixal. Vocês concordam comigo? Mento não é um sufixo? Me deem outras palavras que tenham o sufixo mento. Livramento, muito bom, muito bom. Qual delas apresenta o mesmo processo? Necessariamente a letra B, não é? Velhice. Por quê? Qual é o radical de velhice? Até o LH, não é isso? Por que que o O não entra de velho? Ou o A não entra de velha? Porque velhice não tem nem esse A nem esse O. Concorda comigo? Então eu tenho o radical e o ice, que indica a formação de um substantivo abstrato a partir de um adjetivo, certo? Beleza. Por que que na letra A não está correto, não poderia? Porque na letra A, na palavra desemendo, é isso? Eu estou enxergando mal pra caramba. Desemendo, é isso? É isso, é o verbo desemendar no presente do indicativo. E aí eu vou dizer uma coisa para vocês, guardem isso. O que as terminações dos verbos, o que vem no final dos verbos, tipo, ó, falo, falava, falarei, falamos, a gente não chama de sufixo, a gente chama de desinência. Sabe por quê? Sabe qual que é a diferença de sufixo e desinência? A desinência é usada para indicar a flexão da palavra. Presente, passado, futuro, primeira pessoa, segunda pessoa, terceira pessoa, entende? Sufixo não, ele é fixo. Ele não varia. A desinência varia, você entende?
Ó, falei, falava, falarei, falaremos, falamos. A desinência varia e vai flexionando a palavra. Sufixo é fixo. Tá? Pode falar, amor. Eu tenho que chegar sempre perto de você. Fala. Ah, não, tudo bem. Mas achou aí? Você levantou a mão mais uma vez? Eu não me lembro. Eu estava falando, eu acho que eu pedi para esperar. Levantou não, né? Tá bom. Se acontecer isso, você faz assim com as duas, tá? Que aí quando você fizer com as duas, eu vou entender assim. Ela já cansou de esperar. Dá não, gente. Aqui, vamos rapidinho agora. Até agora eu estava falando disso aqui, ó. Estrutura. Agora eu vou falar disso aqui, ó. Formação. Lembrando, meninos, aqui, eu não falei de desinência de vogal temática ainda, porque isso a gente vai guardar para os verbos, tá? Então a gente vai falar de verbo, eu vou precisar falar disso. Agora, eu vou apagar o quadro aqui rapidinho e vou pedir a vocês para acompanharem, tá? Por favor, vamos lá. Eu vou deixar o título, tá? Pessoal de casa, eu espero que esteja acompanhando aí, viu? Vamos lá. Esse processo de fossilização, Rafael, que eu falei com você, é muito interessante. Existem umas palavras da nossa língua que você sabe que elas têm prefixo, mas você não consegue desmembrar. Quer ver só? Vocês já pararam para pensar em dejeto e projeto? Dejetar, projetar, injetar, tudo é prefixo. Ó. Pro, in, de, é prefixo. Mas se você tira, você tem o quê? Jetar, né? O que é jetar? Não tem mais autonomia. Houve o quê? Uma espécie de fossilização, de calcificação. O prefixo se calcificou junto ao radical. E eles não conseguem mais ser desmembrados. Vocês entendem o que eu estou falando? Gente, isso é um mundo muito louco. Eu falo para vocês que se eu pudesse sobreviver disso, eu teria me especializado, porque a minha especialização é em análise do discurso. Mas eu teria me especializado em formação de palavras. Eu acho isso fascinante. Só que eu só poderia dar aula, né, numa faculdade de letras. E teria uma aula por semana. Porque a carga horária desse conteúdo é assim. Eu tive no terceiro ano de faculdade. Era uma aula por semana. Mas isso é fascinante, né? Então vamos lá. Formação de palavras, né? Então escrevam assim, ó, formação. Nós temos, meninos, dois tipos de formação, tá? O primeiro, derivação. E a derivação você vai ter a prefixal, você vai ter a sufixal, você vai ter prefixal e sufixal. Você vai ter a parasintética. Você vai ter a regressiva. E você vai ter a imprópria. Depois você tem outro processo, chamado composição. Composição, existem composição por justaposição e composição por aglutinação. Lembra que você falou no começo da aula? Está aqui. Bom, vocês já viram o que é prefixo, o que é sufixo, né? Então fica mole para nós, né, gente? O que é derivação prefixal? A palavra primitiva recebe o quê? O prefixo. Então, por exemplo, vou colocar aqui. É porque o prefixo é com N, né? Só que às vezes ele vira M por causa da palavra seguinte.
do radical. Eu já ia meter um N aqui porque eu pensei no prefixo. Impróprio. Pronto. Eu tenho aqui um exemplo de derivação prefixal. Porque a palavra próprio recebeu prefixo apenas, né? Próprio é a palavra base. A gente chama de palavra tema, tá, gente? Que é a palavra primeira da sequência, né? Seria a primeira da família, né? Aquela que não recebeu nenhum morfema, né? Derivação sufixal, obviamente, só recebe sufixo, né? É o caso de sutilmente. Aí, esse mente é formador de advérbio, né, gente? Lembra que eu falei que o sufixo, ele indica muito essa questão da classe morfológica, né? Derivação prefixal e sufixal, o nome já diz, né? Tem que ter as duas coisas. Então a gente pega aqui, por exemplo, a palavra deslealdade. Olha só. Tá vendo que o dade é o sufixo, não é idade. Viu só aqui? Viu? Então, ó, tem o des, que é o prefixo, e tem o dade, que é o sufixo. Sobra o que lá no meio? Leal. Atenção que agora tem um detalhe aqui importante. A derivação prefixal e sufixal se parece muito com a parassintética. A diferença é que na prefixal e sufixal, os termos não são acoplados de forma definitiva. O que eu quero dizer é o seguinte: esses elementos, eles são móveis. É como se fossem próteses removíveis. Deslealdade, eu tiro o prefixo, sobra o quê? Existe? Se eu tirar só o sufixo, leiam para mim. Desleal, existe? Tirando os dois, leiam para mim. Leal, tirando os dois. Leal. Ou seja, você tem que entender que o acréscimo de prefixo e sufixo não é simultâneo. Tá? Não é simultâneo. Você não precisa dos dois. Você pode deslocar um, você pode deslocar outro, você pode deslocar os dois. Na derivação parassintética, geralmente usada para formar verbos a partir de substantivos, você precisa dos dois elementos. Então você tem engarrafar. Lembrando que aqui a gramática tropeça, tá? Porque ela diz que tudo que vem depois de estruturas verbais nós não chamamos de sufixo. Aqui seria uma vogal temática, isso daqui uma desinência. Mas juntos você considera sufixo. Então você tem o em e o ar. E aqui, ó, o radical da palavra garrafa. Ah, professor, mas só acontece com o verbo? Não. Vou dar um exemplo interessante aqui para vocês aqui. Despovoado. Não, perdão. Descamisado. No caso de despovoado, a gente já esbarra em outro problema. Vou explicar para você. Então eu tenho o des e eu tenho o ado. Tudo bem? Que é um formador aqui de adjetivo, né? E no meio eu tenho o radical da palavra camisa. Repare que quando a derivação é parassintética, o acréscimo é simultâneo dos dois elementos. Você não pode tirar o em de engarrafar, porque não existe a palavra garrafar. Se você tirar a terminação, que nós podemos considerar sufixo nesse caso, se quiserem até anotar, fiquem à vontade, em formas verbais, radical, a vogal temática mais a desinência, essa desinência aqui, a gente chama de desinência verbo nominal. O que é desinência verbo nominal? São as desinências que indicam infinitivo, gerúndio e particípio. As desinências verbo nominais, junto às vogais temáticas, combinadas, podem ser chamadas de sufixo. No caso de descamisado, é uma palavra, é quase que um neologismo, né? Mas eu acho que por conta do uso ela acabou sendo admitida pelos nossos dicionários. Hã? Exatamente, é o que eu estou te falando.
É o que eu estou te falando. Mas aqui você tem que entender um negócio. Particípio forma adjetivo, você concorda? Pronto. Então é uma forma nominal. Mas não tem jeito. Não tem, as formas nominais, por isso que essa desinência, ela é chamada de desinência verbo nominal. Infinitivo, gerúndio e particípio. Por exemplo, amado, falido, né? Isso as desinências verbo-nominais, você pode chamá-las de sufixo. Por quê? Porque elas servem para verbos e servem para nomes. Entende? Pelo fato de elas servirem para nomes, você pode chamá-las de sufixo, tá? Não tenha medo. É assim que funciona mesmo, tá? Uhum. A mesma coisa é derivação parassintética. Engarrafamento, você precisa do acréscimo simultâneo, você concorda comigo? Não existe garrafamento. Não, isso aqui, meu amor, se for prefixal e sufixal. Aqui você pode tirar um, você pode tirar outro, e você pode tirar os dois. Na parassintética, nesses exemplos aqui, você consegue fazer isso? Não forma palavra. Hã? Nesse caso aqui, tá, tudo bem, entendi. Mas aí a gente está falando o seguinte: o que é derivação parassintética? Acréscimo simultâneo de prefixos. Você não pode desconsiderar um deles. É claro que eu peço para tirar os dois para mostrar que existe uma palavra base, né? Então eu vou até usar seu exemplo. Vou colocar aqui o engarrafamento. E vou colocar também um outro verbo que veio à minha mente agora: engarrafamento. Existe também o verbo pernoitar. Olha que legal isso aqui. Olha que legal. Eu tenho prefixo, eu tenho, engarrafamento é ótimo, né? Engarrafamento, eu tenho prefixo, eu tenho sufixo, porque a definição de derivação parassintética é essa, ó. Na derivação parassintética, considera-se o acréscimo simultâneo de prefixos e sufixos. Então, o que você vai ter que guardar na sua cabeça é que um deles só não vai funcionar, tá? Pernoitar, mesma coisa. Pernoitar. Aqui, olha o que sobra aqui para mim, ó. Legal, que aqui sobra palavra, pelo menos, né? Aqui, parassintética. Perfeito. Vou te falar agora. Aí a gente chega num detalhe muito bacana. Eu acho que é isso que você está pensando aqui. Você vai me dizer, tá? Fiz uma nuvenzinha aqui, gente, depois eu apago, tá? Então, se tiverem que anotar, anotem. Neste caso, há casos em que o prefixo apenas pode ser removido. É o caso de despovoado. A gente vai esbarrar naquilo, ó. Se você pega a palavra despovoado, eu tenho o ado, que é o nosso sufixo, e eu tenho o des, que é o nosso prefixo. Beleza. Tá vendo aqui? Aqui, tá vendo que sobrou a palavra inteira também? Só que tem um problema. O acréscimo não é simultâneo porque eu posso tirar um elemento, mas eu só posso tirar um, o outro eu não posso. Vocês repararam isso? Sabe o que isso significa? Que esta palavra sofreu derivação prefixal. Primeiro existiu a palavra povo. Da palavra povo surgiu a palavra povoado. Da palavra povoado surgiu despovoado. Então, despovoado veio de povo? Não. Despovoado veio de quê? Povoado. Então é como se despovoado fosse neta da palavra povo. Está entendendo o que eu estou dizendo?
Quando isso acontecer, é derivação prefixal. Tudo bem? Foi isso que você perguntou, não foi? Ó, então aqui, derivação prefixal. São essas sutilezas, gente. Isso aqui não é fácil, não, gente. Isso aqui é um angu de caroço, tá? Tudo bem? Beleza? Se puderem anotar isso aqui, ó, vai ser bacana, tá? Porque aí eu fecho, apago e continuo as anotações, tá? Vamos lá? Posso apagar, gente? Existe também a tal da derivação regressiva. E o que é derivação regressiva? O nome já diz tudo, né? É uma palavra que reduziu, né? Ela regrediu, ela deu um passinho atrás, ela se recolheu. Na verdade, derivação regressiva, meninos, isso eu não vou escrever, tá? São substantivos abstratos formados de verbos. Vou dar um exemplo para vocês. Eu tenho a palavra combater e formei a palavra combate. A palavra combate sofreu derivação regressiva. Regressiva por quê? O verbo perde essa desinência aqui, que a gente chama de desinência verbo nominal, né? E, às vezes, dependendo, sofre adulteração, alteração aqui no caso aqui, isso a gente chama de vogal temática. O que vem logo depois do radical é a vogal temática. Isso, por exemplo, acontece com a palavra encontro. Você tem o verbo encontrar, certo? Ele perde o R e o A de encontro, de encontrar, se transforma em O para virar substantivo. Por quê? Senão vai parecer sempre um verbo, né? Encontrar. Aqui tudo bem? Tudo bem que aqui combate também seria, né? Teria essa lógica. Então, ó, anotem alguns exemplos de derivação regressiva, porque isso aqui a galera sente necessidade de mais exemplo. Porque para pensar nesse processo, às vezes dá trabalho, ó. Ataque. E interessante demais, ataque. Sofreu derivação regressiva, professor, a palavra ataque? Porque tem o mesmo número de letras. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Sofreu ou não? Sofreu. E sabe por que sofreu? Isto aqui, esse QU, é apenas uma adequação fonética. Porque se eu mantivesse este C do radical, viraria tasse. Vocês concordam comigo? Olha que legal, gente. Olha que lindo isso. Isso é lindo. Isso é lindo. Então, ó, ataque, encontro, combate, luta, briga, pesca, queda de quedar, né? Seria, tá? Fala. Tipo assim, por que eu não posso pensar que esta veio desta e não o contrário? Seria mais ou menos isso. Sabe o que a gramática diz a respeito disso? Ela fala o seguinte: para ser derivação regressiva, não basta a palavra ser reduzida. É necessário que ela conserve, mesmo sendo um substantivo, a ação do verbo, a ideia de ação, provando que substantivos abstratos, indicadores de ação, se originaram do verbo e não o contrário. Por isso que eles carregam consigo a ideia de ação. Então, repare que todo substantivo que sofreu derivação regressiva traz a ação do verbo junto dele, mesmo não sendo verbo. Então, ataque, luta, combate, pesca, briga, encontro. Entende o que eu estou dizendo? Então, é assim.
Substantivos abstratos, indicadores de ação, têm a sua origem, a maioria deles, né? Tem sua origem na forma verbal. Porque o verbo é a palavra que indica a ação da nossa língua. Você entende o que eu estou dizendo? E não o contrário, né? Então, substantivo e indicação? Não. Substantivo dá nome às coisas. Se eu estou dando nome a uma ação, é porque existe um verbo como referência. Verbo como referência. Então, ele veio primeiro, né? É importante você considerar isso. Atacar, ataque. Lutar, luta. Combater, combate. Encontrar, encontro, e assim vai. Vou apagar aqui porque eu estou quase terminando, gente. Além da derivação imprópria, da derivação regressiva, existe a derivação imprópria. A derivação imprópria, todo mundo sabe, né, gente? É quando você desloca uma palavra da sua classe original, né? Se eu digo o viver me encanta, você sabe que viver é verbo. Mas aqui está como substantivo, certo? Beleza? Acontece também com adjetivo. Por exemplo, se eu falar assim, cara, ele fez um discurso monstro. Entende? Discurso monstro? Monstro é um substantivo. Mas nessa minha construção tem o valor adjetivo. E bem informal também, nesse caso, né? Bem informal também, tá? Agora aqui, rapidamente. Composição. Qual é a diferença entre derivação e composição? Na derivação, você só tem um radical. Todas as palavras aqui, vocês repararam que elas têm um radical? Na composição, você tem que ter no mínimo dois. Existem dois tipos de composição: justaposição e aglutinação. Justaposição é quando os radicais se mantêm íntegros, seja com hífen ou sem hífen. Girassol. E aqui, beija-flor. Gira é um radical. É um radical? Não. Vamos pensar na palavra tema, né? Gira e sol. Tem um S a mais aqui, mas você sabe que é uma questão de adequação fonética, né, gente? Senão ficaria o quê? Girasol, né? Não dá para deixar um S só ali, né, gente? Beija-flor, eu tenho duas palavras íntegras. Isso é justaposição. E aqui eu quero chamar a atenção de vocês. Dentro de justaposição, alguns autores consideram um processo de formação chamado erudição, que é quando você faz a justaposição com radicais eruditos. Lembra que eu falei agora há pouco? Filosofia, hidrologia, hidrofobia, hidrografia, com metro tem muito, né? É o caso do radical, usado informalmente, aquilo que eu falei para você, termômetro, barômetro, a pessoa já pega metro e usa como substantivo, mas não é um prefixo, é um radical. Todo mundo fala, metro não virou substantivo, né? E outra coisa, tá, gente? Existem algumas variações entre os gramáticos. O que eu quero dizer? Esses radicais eruditos, às vezes, quando eles são... a maioria deles são de origem grega ou latina. Muitos deles, alguns deles, não vou dizer muitos, por exemplo, geo, que significa terra, né? Geologia, geografia. Alguns gramáticos chamam gel de radical, outros chamam gel de prefixo. E aí a gente não pode usar aquele critério da autonomia semântica, porque eles são eruditos, eles só funcionam naquelas formações eruditas. Então, eu já encontrei gramáticas que trazem gel na tabela de prefixo, e já encontrei gramática que traz gel na tabela de radical. Então, não sou eu que vai resolver essa pendenga. Quem vai, né? Ou não sou eu que vou? Fala.
Aí, trans é derivação porque tem o prefixo. Esse trans é prefixo, né? E ele não é um erudito, né? Eu estou me referindo aqui ao problema dos eruditos, sabe? Essas palavras, gel, que significa terra, hidro, que significa água, do grego, né? Esses termos, eles causam confusão entre os próprios gramáticos. Uns falam, não, isso aqui é radical. Outros falam, não, isso aqui é prefixo. Eu não vou entrar nessa briga, tá? E o que seria aglutinação? Então, transfobia é um caso de prefixação, tá? O que seria aglutinação? Isso, há uma perda quando você junta. Então, é óbvio que a aglutinação é só sem hífen, né, gente? Só sem hífen, né? A gente tem lobisomem. Não é só perda, né? É deformação também, né? A gente tem planalto, ó, plano alto. A gente tem vinagre, vinho agre, né? Que é azedo, né? A gente tem fidalgo, filho de algo, quer dizer filho de alguém, alguém importante. Embora esquisito demais, né? Mas tudo bem. Você já é redução, é outro processo. É, redução. Inclusive, eu não vou colocar aqui no quadro mais, tá, gente? Mas eu vou pedir a vocês para anotarem. Vocês podem fazer essa gentileza? Fariam essa gentileza? Nós não colocamos aqui número 1 e número 2? Você vai pôr o número 3 aqui em algarismo romano, porque não está nem dentro de derivação, nem dentro de composição. Escrevam aí, outros processos. Ponham esse título, outros processos. Fala, meu amigo. Me dá um exemplo. Aglutinação porque houve perda. Se você fala aguardente, eu não vou colocar o acento porque na aguardente a sílaba tônica muda, né? Então, ó, aglutinou isso aqui, você concorda? Como eu não posso usar crase, vocês entenderam, né? Imagina, você imagina aguardente com crase, mas dá vontade, né? Porque juntou A com A, houve aglutinação. Sem dúvida, tá? Vamos lá, gente. Outros processos, escrevam aí, por favor. Lembrando, repito, a água aqui eu coloquei sem acento por conta da formação da palavra, tá, gente? Outros processos. Vai lá, coloque o número 3. Redução. Redução. Exemplo, ponha 2 pontos. Fotografia. Fotografia. Setinha, foto. Fotografia, setinha, foto. Pneumático. Pneumático. Com P mudo. Pneumático. Na frente, pneu. Vocês sabem que nós estamos presenciando um processo de redução? A palavra refrigerante. Isso é novo, sabia? A gente está vivenciando isso, né? As pessoas, em vez de falar refrigerante, falam refri. Não há um padrão, tá, gente? É uma forma de reduzir a pronúncia da palavra, simplificar a pronúncia da palavra. Eu não considero você uma aglutinação, porque não traz essa ideia da composição, né? Entende? A sensação que a gente tem, e não só eu, né? Eu estou falando isso embasado. A sensação que a gente tem é que as pessoas foram cortando
para simplificar, né? Para unificar. A aglutinação, ela tem que trazer essa ideia do elemento composto, tá? Isso é muito importante a gente considerar. Um outro processo que eu gostaria que vocês anotassem é o estrangeirismo. Escrevam aí, é o número 4. Estrangeirismo. Estrangeirismo. Existem dois tipos de estrangeirismo, vocês concordam? Existem aqueles já assimilados pela nossa língua, que já passaram pelo processo de aportuguesamento. É o caso de futebol, escrevam aí, futebol. Antes era futebol. Fute é pé, né? E bol é bola. Mas já virou uma palavra, futebol. Entendem? Tudo bem? Agora, existem aquelas que não sofreram esse processo, como acontece com shopping. Eu peguei emprestado, tanto que alguns chamam de empréstimo, né? Futebol, shopping. No francês, nós temos, vocês sabiam que nós temos muitas palavras do francês, né? Abajur, chofer, tudo isso é do francês. Boate, boate, escrevia boite, né? Agora você já escreve boate. Ok. Põe o número 5. 5 ou 4 agora? 5. Escrevam aí. Hibridismo. Eu gosto de hibridização, porque ismo dá uma ideia de movimento de corrente, né? Não gosto muito, mas é igual homossexualidade e homossexualismo, né? Mas o nome na gramática é hibridismo. Então, hibridismo é quando você mistura radicais de origens diferentes. Vou dar um exemplo. Só que aí é foda, desculpa a palavra. Aí é complicado, porque o aluno ele tem que saber se aquela origem é grega ou é latina, entende? Aí arrebenta, né? Televisão, pode escrever aí. Televisão é um exemplo. Porque tele é do grego e visão é do latim. Pô, como que você vai saber? Você vai ficar com o dicionário do lado? Então, pegue esses casos mais óbvios, quer ver? Cybercafé. Escreva aí. Cybercafé. Vocês entendem que cyber é de uma língua e café é de outra? Senão seria cybercoffee, né? Não é não? Isso é hibridismo, tá? Por último, neologismo. Neologismo. Neologismo todo mundo já sabe, né? Quando você cria uma palavra, mas ó, atenção, vou reforçar. Neologismo tem que ter função comunicativa, tá? Não é uma palavra criada do nada. E outra coisa importante, o neologismo, ele é criado geralmente com base numa analogia. O que eu quero dizer com isso? Você não tem o alcoólatra, você tem o chocólatra. Chocólatra não é uma palavra da nossa língua, foi inventada, pô. Então escreva aí, chocólatra. Um outro exemplo, quer ver? Você não tem o autódromo, hipódromo, você tem também o fumódromo. Existem alguns lugares que tem área de fumante, e eu já vi plaquinha assim, ó, fumódromo, para a pessoa saber que aquele é o lugar que pode fumar. Fumódromo, isso não existe, mas inventaram. Mas tem sentido? Eu compreendo? Compreendo. Tá? Então, isso é que nós chamamos de neologismo. E o tal do neologismo, gente, ele é muito marcante na obra de Guimarães Rosa, tá? Vale a pena a gente considerar isso, tá? Tudo bem? Questão 3, vocês vão pegar aí daqui a pouquinho, mas deixa eu só ouvir meu amigo aqui. Sambódromo é um exemplo de neologismo. Já está no dicionário, mas mesmo estando no dicionário, eles colocam entre parênteses às vezes, né? E isso fica por décadas, às vezes até por um século. Mas vai chegar um momento que eles vão deixar de citar como neologismo, tá? Isso aí, muito bom. Ô, gente, peguem aí a questão de número. Aqui fala do cardio displicente. Questão de número 3. Vocês podem pegar aí? Questão 3. Em nossa última conversa, dizia-me o grande amigo que não esperava viver muito tempo.
por ser um cardisplicente. O que? Cardisplicente. Aquele que desdenha do próprio coração. Entre um copo e outro de cerveja, fui ao dicionário. Cardisplicente não existe. Você inventou. Triunfei. Mas se eu inventei, como é que não existe? Espantou-se o meu amigo. Semanas depois, deixou em saudades fundas companheiros, parentes e bem-amadas. Homens de bom coração não deveriam ser cardisplicentes. Conforme sugere o texto, cardisplicente é um jogo fonético curioso, mas arbitrário? É arbitrário? Não tem um sentido, não tem um emprego, não tem uma razão de ser? Então eu não posso marcar a letra A. Palavra técnica constante de dicionários especializados? Não, porque ele inventou. Não é isso? Um neologismo desprovido de indícios de significação? Se for desprovido de significação, nem neologismo é. A resposta, claro, que vai ser a letra D. Uma criação de palavra pelo processo de composição. Composição. Cardis, de aglutinação. Eu descobri isso agora, porque eu fui tentar separar, você percebeu? Eu percebi que cardíaco, e displicente começam também, um termina e outro começa, como aconteceu com a aguardente aqui, não é? Eu juntei os dois elementos, o final de um e o início do outro, fiz uma coisa só. Então você pode escrever aí, ó, composição por aglutinação. É bacana, gente, não é bacana esse assunto? Vamos lá, vamos continuar. Tem mais uma que eu gostei muito aqui, a questão 2. Vamos fazer a questão 2. Ah, gente, ó, outra coisa que eu quero falar para vocês. Vocês perceberam que a primeira questão é sobre hífen? Ó, eu vou pedir ajuda agora. Eu vou anotar no meu celular ali, claro. Mas, ó, você que é ligadona, que eu já vi que você tá ligada na ordem, isso você pode me cobrar. Quando eu entrar aqui na próxima aula, eu tenho que falar de hífen. Porque a matéria que você citou no começo, ela não está associada à primeira aula, mas hífen está. Então, se eu deixar hífen para depois, vai ficar meio sem sentido, entenderam? Você me lembra? Então, tá bom. Eu acho que quando eu olhar para você, eu vou me lembrar. Mas tudo bem, você me lembra. Vamos lá, alguém pode ler esse texto para mim, gente? Me ajuda? Eu vou deixar o microfone perto, só para ficar mais fácil, né? O som você lê para mim? Eu vou ficar perto, tá? Pessoal de casa, é só acompanhar aí, hein? Vai lá, meu irmão. Sim, que à parte o sentido prisco, valia o ileso gume do vocábulo pouco visto e menos ainda ouvido, raramente usado, melhor fora seja mais usado. Porque, diante de um gravatar, selva moldada em jarro jônico, dizer-se apenas drimirim ou amor meuzinho é justo. E, ao descobrir, no meio da mata, um angelim que atira para cima 50 metros de tronco e fronde, quem não terá ímpeto de criar um vocativo absurdo e bradá-lo, Sonoro, né? ó colossalidade, na direção da altura? Olha o que ele disse. Ele está dizendo o seguinte. Olha só o raciocínio do cara. Ó. Sim, que a parte do sentido prisco, né, antigo, tá aí o significado embaixo, né? Valia o ileso gume do vocabulário pouco visto e menos ainda ouvido, raramente usado. Melhor fora se jamais usado. Ileso pode ser ileso também, tá? É a palavra de dupla prosódia, tá, gente? Porque diante de um gravatar, olha isso, selva moldada em jarro jônico, dizer apenas drimirim, amor meuzinho, é justificável. Ele está dizendo assim, ó, você está na floresta, né? Aí você viu um gravatar. Gravatar é tipo uma broméliazinha.
Se você olhar para ela e falar assim, tremirim, amor meuzinho, tem tudo a ver, porque é um gravatar. Agora, se você olha para um angelim, angelim é madeira de lei, aquelas árvores gigantes. Ele diz assim, diante de um angelim que atira para cima 50 metros de tronco e de fronde, quem não terá ímpeto de criar um vocativo absurdo e brádalo? Ó colossalidade! Ele está dizendo o seguinte, às vezes, olha que lindo isso, gente. Esse homem é um luxo, né? Ele está dizendo que às vezes as palavras não dão conta da beleza. Você está diante de uma árvore de 50 metros à sua frente. Quem aguenta, bicho? Você tem que criar uma palavra, porque na língua não existe para falar daquele sentimento. Aí ele falou, ó colossalidade. Ele acha que colossalidade é uma palavra que dá conta daquilo ali que está diante dele. Sacou? Então nós estamos falando de neologismo, né, gente? Não é não? Eu acabei de falar para vocês, neologismo e Guimarães Rosa, cara, tudo a ver. Vamos lá. Nesse excerto, o narrador do conto São Marcos expõe alguns traços de estilo que correspondem a características mais gerais dos textos do próprio autor, Guimarães Rosa. Entre tais características, só não se encontra. Tem 4 alternativas que você encontra no trecho, e que são características de Guimarães Rosa. Uma não se enquadra. Gosto pela palavra rara, emprego de neologismos, conjugação de referências eruditas com populares, liberdade na exploração das potencialidades da língua portuguesa e busca da concisão e da previsibilidade da língua. Tudo que Guimarães não é previsível. Na verdade, gente, Guimarães é chamado de o alquimista, não o alquimista, o bruxo das palavras. O mago das palavras. Porque Guimarães reconstruiu estruturas sintáticas apresentando sentenças nunca imaginadas. A gente tem essa noção de estruturas sintáticas, né? Sujeito, verbo, complemento, um adjunto adverbial no final, né? Ele mudou, ele rompeu com esses padrões. Ele construiu sentenças que nós não reconhecemos como pertencentes à nossa língua. Ele brincava com as relações, ele criava palavras novas. Talvez vocês não entendam o que quer dizer o que está escrito na letra C. A conjugação de referências eruditas e populares. Se você circular, por exemplo, a palavra prisco, a palavra jônico e a palavra amor meuzinho, você vai entender. Ele usa formas eruditas, às vezes até arcaicas da língua, e combina com expressões bem coloquiais, bem, né? Entende? Sabe por quê? Porque o sertanejo, ele tem disso, né? Às vezes ele está diante de um doutor e ele quer falar bonito, ele quer mostrar que ele, né, que ele é um homem de saberes, mas isso esbarra na sua origem, na sua história, na sua simplicidade. Se você ler Grande Sertão Veredas, você vai entender o que eu estou falando, né? Compadre meu Quemelém, ele fala, né? O narrador, né, que se apresenta ali logo no começo da obra, recebe uma visita, né? E trata essa visita com muito, vamos dizer assim, com muita formalidade. Não diria nem formalidade, mas de forma respeitosa, né? Educada, e procura usar um vocabulário que estivesse, que fosse coerente com aquela situação de interação oral. Mas como ele é um sertanejo, o discurso dele vai se misturando. Você percebe a preocupação com o vocabulário e, ao mesmo tempo, a inserção de muitas palavras informais e muitos neologismos, né? Então, gente, esse fragmento do Guimarães é um primor, é lindo isso, né? Vale a pena a gente refletir sobre, tá? Eu quero agradecer a vocês, eu acho que foi muito produtivo hoje.
A aula rendeu muito, a gente cresceu muito, graças a Deus. Vocês têm uma lista de questões excelente em mãos, podem confiar, são questões selecionadíssimas, tá, gente? Vou editar a aula, ponho no blog lá para a semana que vem, tá bom? Obrigado, gente. Fiquem com Deus. Obrigado, pessoal de casa. Muito obrigado pela participação, pela paciência e até. Muito obrigado.